Hoje você vai perceber com esse vídeo que sensações de incapacidade de executar algo, sensações de procrastinação, o cansaço, enfim, todo esse universo de sensações e de convicções de que você não dá conta, de que você não consegue executar, não são reais. Elas são, na verdade, o resultado de um padrão que você criou no seu cérebro sem perceber, sem ter conhecimento, mas que agora você vai conhecer. Por quê? Quanto mais eu tento ter vontade, quanto mais eu me preparo para ter vontade de agir, menos eu tenho vontade de agir. Menos vontade eu vou encontrar. Não faz sentido, né? Quanto mais eu me preparo para algo, menos capacitado eu fico. Eu não estou falando de preparação em termos de conhecimento, mas até mesmo no conhecimento. Às vezes a gente estuda e não vai para a execução. Várias maneiras de se preparar, mas especialmente se preparar para estar de fato motivado, com vontade de fazer, aí sim eu vou fazer. O dia que eu tiver preparado e engajado para fazer isso, aí eu vou fazer. Não vai acontecer nunca. A falta de energia para agir, normalmente, não é cansaço. É uma má gestão da energia nas atividades que você fez antes. Então talvez você ficou muito tempo organizando a mesa de trabalho, você ficou muito tempo planejando o que você ia fazer, você pensou e planejou muita coisa. Quando chegou na hora de executar, você já não aguentava mais. Por quê? Porque você cansou de fazer essas atividades? Não é sobre cansaço, você se desgastou com um monte de microações que você fez que não precisavam ter sido feitas todas elas, nem naquela quantidade, nem naquela duração. Então vamos pensar aqui 4 padrões que te atrapalham para começar a agir, que entram nessa categoria de uma preparação infinita que nunca te leva para a ação efetiva. Uma delas é a da organização, da faxina. Então eu vou organizar tudo, igual eu falei de organizar a mesa, eu vou organizar tudo, deixar tudo bonitinho, para daí sim eu começar a fazer o que eu preciso fazer. Talvez você seja uma pessoa organizada, talvez para você isso faça bem, mas muitas vezes a gente está organizando muito, exageradamente, só porque a gente não quer fazer aquele negócio que a gente precisava fazer. Uma outra preparação que atrapalha muito é a busca eterna de informação. A gente tem conhecimento, tem informação para todo lado. Seja lá o que você for fazer, você tem conteúdo infinito sobre esse assunto. E se você for se render a isso, ou se você se distrair, você vai acabar consumindo muito mais informação do que você deveria. Essa busca infinita de informação acaba virando uma barreira para a execução. Eu nunca chego, porque eu não acabo de consumir o conteúdo, então eu nunca chego na execução. Uma outra preparação é aquela preparação do ambiente externo. Então eu vou colocar aquela playlist que eu gosto de trabalhar, vou ouvindo aquela playlist, então eu fico lá organizando a tal da playlist, aí de repente eu vou mexer na iluminação, coloco ali uma aromaterapia, coloco um difusor, eu coloco um monte de coisa, eu estou preparando o cenário externo, o ambiente, com um grau tão grande de cuidado que eu também me perco e não chego na execução. Outro é o planejamento, né? Eu fico planejando eternamente o que eu vou fazer. Eu me lembro há muito tempo atrás, eu era bem mais novo, eu queria aprender espanhol. Nossa, eu comprei um livro, fiz um planejamento das aulas de espanhol, de como que eu ia estudar. Ficou um planejamento tão bonito. Se eu te falar quanto que eu fiz daquele planejamento, eu nem sei, acho que faz muito tempo isso. Mas olha que coisa, a gente planeja muito. E não é porque planejou que ficou bonito o planejamento perfeito serve para nada. Planejou demais, mas depois não executou. Faltou um monte de outras coisas que sim levariam para a execução. Então você imagina o seguinte, você vai trabalhar, você vai chegar no computador, por exemplo, você vai fazer alguma coisa. Aí você tinha que escrever ali um e-mail importante e tal, mas você abre o computador, a sua área de trabalho ali está com muito ícone, muita coisa, você fala, deixa eu dar uma organizada aqui, deixa eu já apagar aqui esses itens da lixeira e tal. Você vai organizando, aí você pensa,
Cafezinho, agora vai bem, né? Deixa eu ir lá fazer um café. Vou fazer, eu já volto, eu escrevo o e-mail. Aí você vai lá fazer o café vai levar 5, 10 minutos para ficar pronto. Enquanto o café tá passando ali, você já pega, deixa eu ver se tem alguma coisa na minha caixa de e-mails. Aí você começa a ver a caixa de e-mails no celular e começa a ver um monte de e-mail, já começa a se perder ali no meio do caminho, o café tá ficando pronto. Bom, passou meia hora, passou 40 minutos, passou uma hora e você não escreveu o tal do e-mail. Agora, o que está acontecendo dentro do cérebro? Como será que ele está vendo essa situação? De certa maneira, nós estamos comunicando para o cérebro, olha, presta atenção, a atividade que virá, essa atividade que eu preciso fazer, ela é muito perigosa. Ela é importante, mas ela é muito desafiadora e perigosa. Então a gente precisa se preparar muito. E aí o cérebro entende, fala, então tá bom, então a gente vai se preparar e vai se preparar não executando jamais. Eu não quero entrar nesse negócio aí. Se esse negócio aí é perigoso, eu não quero entrar aí. Lembre-se, o cérebro é um sobrevivente, ele trabalha para sobrevivência. Não trabalha para ter uma vida de qualidade, ele trabalha para sobreviver. Se de alguma maneira ele interpreta, ou você interpreta, que aquela situação é um pouco arriscada porque eu posso errar, porque eu posso fracassar, porque eu posso não dar conta, porque eu posso me expor, porque pode não dar certo mesmo. Se você se colocar nesse lugar de entender que esta atividade é uma atividade que você não dá conta, ou que pode dar errado e pode te prejudicar, o seu cérebro vai dizer, então beleza, maravilha, vamos fazer outra coisa. Vamos organizar a mesa. Hora de organizar a mesa, vamos fazer o café. Então percebe que tem um encadeamento de atividades. E essa sequência ela é importante tanto para a execução quanto para explicar por que não executou. Um profissional, ou a gente mesmo no dia a dia, não precisa ser só no trabalho, a gente toma decisões de formas diferentes ao longo do dia. Dependendo do assunto, um assunto mais importante, dependendo do horário do dia, você vai tomar ele para um lado ou para outro. Isso influencia inclusive profissionalmente. A gente acha que a gente vai tomar sempre a melhor decisão, a mesma decisão, né? Mas não necessariamente é a mesma decisão. Tudo que aconteceu antes vai influenciar. O meu esgotamento, ele pode vir do fato de que eu fiquei tomando um monte de pequenas decisões irrelevantes, né? Tem pessoas que começam a usar a mesma roupa, né? Você já viu, provavelmente, executivos que estão sempre com a mesma roupa. Estão sempre com uma camiseta preta, por exemplo. E o que se alega é que, usando, dentre outras coisas, que usando sempre a camiseta preta, ele não tem que decidir que roupa colocar e ele está liberando o pensamento dele. Eu não sei se a gente chega nesse nível, mas é um excelente exemplo para a gente pensar que se eu fiquei o dia inteiro tomando decisão sobre o lugar do ícone, sobre o café, sobre o planejamento, se eu fiquei fazendo um monte de coisa, quando eu chego para executar não vai dar certo. E repara, não vai dar certo não porque você é procrastinador, porque você não sabe fazer as coisas, porque você tem um problema neurológico, não é por nada disso. Talvez seja simplesmente porque o que veio antes não foi olhado com o devido carinho, com a devida precisão. Então, olha para o que vem antes. Quando você está procrastinando algo, você olha não só para o algo, nem para o por que você está procrastinando ali, se tem problemas. Não, olha para o que veio antes, para as atividades que vieram antes. Olha para a qualidade das suas atividades que vieram antes daquele acontecimento. Então, se eu tenho uma sequência, eu gosto até de pensar essa sequência quase como um ritual, né? Então, toda vez que eu vou trabalhar, eu faço essa sequência de coisas e tal. Quebra o ritual. Já vai direto para a ação. Mas vai ser desconfortável. Faz 10 minutos dela, depois você vai fazer o café, depois você organiza o ícone. Faz 10 minutos dela. Um padrão que você vai perceber nesses rituais é o padrão das desculpas. O que é desculpa, né? É uma tentativa de explicar algo para evitar um desconforto iminente. Eu estou experimentando um desconforto, eu estou com medo de experimentar esse desconforto, então eu começo a construir desculpas dentro da minha cabeça. Que com muita frequência a gente percebe a desculpa do outro, mas a gente não percebe as próprias desculpas que a gente usa. É fundamental que você tenha um domínio sobre quais são essas desculpas, que você tenha um modelo mental para identificar e para ter uma clareza melhor de quais desculpas você está usando na sua vida. Isso vai te levar
para uma execução melhor, vai te ajudar a entender melhor essa sequência de coisas. Bom, quais são essas desculpas? É o que você vai descobrir aqui. Clica nesse vídeo aqui que você vai entender mais profundamente essa ideia das desculpas e vai complementar muito o que eu acabei de conversar aqui com você. Grande beijo, grande abraço, a gente se encontra lá. Você não tem desculpa para não assistir esse vídeo. Na verdade, você é livre, mas eu te encontro lá. Grande beijo, grande abraço. Tchau, tchau.